Vamos todos ficar de pé, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento que estávamos esperando. Obrigado pela presença, Espírito, mensagem em corações. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Agora, nós estamos tendo um seminário de oração. E o seminário de oração é, porque a oração é a metade de todo o trabalho do Senhor, é simplesmente orar. Primeiro, a oração é uma oportunidade de mudar as coisas. Ele disse: pelas minhas orações, as coisas vão mudar. Pelas suas orações, as coisas vão mudar. Segundo, a oração é a sua oportunidade de se conectar com Deus. Amém. Eles perderam a conexão com a cabeça. Quando ora, conecta. Quando conversa, conectado à pessoa. Você não pode me dizer que não tem nada a ver com aquele garoto, sendo que na sexta-feira você passou 4 horas conversando com ele das 9 às 11 e só parou de conversar porque seus pais apareceram. Mas você recomeçou à 1 da manhã, você está conectado ao garoto, então você está conectado a quem você conversa. Terceiro, a oração é uma oportunidade de andar pela fé. É por isso que estamos fazendo um seminário de oração para nos incentivar a andar pela fé. Porque você precisa de fé para agradar a Deus. Quarto, a oração é uma oportunidade de agradar intensamente a Deus. Jesus disse: quando eu voltar à terra, será que encontrarei fé? Porque persistir na oração é sinal de fé. E vimos a nossa querida irmã Mama, sim, a Mama Nisiene, a dizer N em vez de Nama. E foi a Mala Vinil, a talentosa Mama Vinil, quem merecidamente ganhou o tão cobiçado prêmio para ir a Paris, uma viagem que certamente será inesquecível. Vini vai para Paris. A coisa toda se tornou algo real. Sim, e decidi comprar uma passagem para ela e levá-la para Paris. E isso nos mostra que a persistência na oração é muito importante. Quero que todos nós nos acalmemos. Sente-se e encontre um bom lugar, pois falarei por pouco tempo. Não se torne alguém que já conhece a mensagem. Porque você não. Você não. Sim, se você fez isso, veremos os frutos. Essa é a única coisa que digo na minha cabeça o tempo todo. A oração é uma oportunidade de agradar intensamente a Deus. Um dia, alguém estava na igreja fazendo alguma coisa. Há 2 coisas que me lembro. Em ambas as ocasiões, percebi que a pessoa me agrada intensamente. Não é algo que eu decidi que me agrade intensamente, mas notei algumas coisas que me agradam, como eu gosto. Isso me deixa feliz e me faz gostar da pessoa na igreja. Quantos querem saber o que me agrada? Apenas 6 pessoas querem saber, então não vou lhe contar. Sim, mas o que posso dizer é que Deus tem coisas que o agradam intensamente. E uma delas é quando você tem fé. Sem fé, não é possível agradá-lo. Amém. Número 5. A oração é uma oportunidade de revidar. Quantos querem desenvolver seu antídoto, o antiveneno multivalente,
o antiveneno internacional multisserpente que custa mais de 200 euros. Caxambarababa, e isso é oração. Então, se Satanás atacou você, você deve recorrer à oração como seu contra-ataque. Porque Jesus disse, mas eu orei, mas eu orei, mas eu rezei, mas eu rezei, mas eu rezei, mas eu rezei. Aleluia! Uau! Número 6. A oração é uma oportunidade de ministrar ao Senhor. Como uma preciosa oportunidade de ministrar ao Senhor com devoção e ouvi-lo atentamente quando você estiver completamente relaxado e em paz, desfrutando de sua presença. Amém. Agora, o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que conversa com outra deve esperar que a outra pessoa também vá ouvir algo dela. Algo que vai te dar algum tipo de direção. Se eu sento com você à mesa do jantar, ou se eu sento em algum lugar com você e compartilho uma comunhão de forma casual, você pode ter certeza, ou não só comigo, mas com qualquer pessoa, que você ouviria algo que pode trazer algum tipo de orientação ou direção para a sua vida, porque você está sentado com uma pessoa importante. Eu me lembro, enquanto falo, de uma vez no Brasil em que sentei com Reinhard Bonnke. Onde estávamos? Havia várias mesas redondas e estavam servindo comida para as pessoas. Isso era nos bastidores do palco da conferência. Então eram só algumas pessoas, pastores, mas eles tinham uns petiscos, coisinhas, pedacinhos bem pequenos. Você entende? Então eu não sei se ele puxou a mesa. Senta, vamos sentar juntos. Embora aquela mesa coubesse 4 pessoas, agora tinha 2. Era o Bonnke bem ali do outro lado, e eu estava bem aqui. Então eu tive a oportunidade de conversar com ele, e essa foi a última vez que falei com ele. Reinhard Bonnke é um evangelista famoso. Eu não sei se ele já veio para Fiji. Ele veio aqui, o Reinhard Bonnke. Quando foi que ele veio aqui de verdade? Eu sei que T.L. Osborne veio para Suva, mas não sei sobre ele. Sim, então o Reinhard Bonnke conversou comigo e ele estava só batendo papo. Ele estava prestes a ir pregar. Mas ele teve aqueles poucos momentos comigo e o que ele disse foi muito importante. E ele não estava. Quero dizer, eu consigo lembrar de tudo o que ele falou, tudo o que ele disse. Amém, amém. Porque se você senta e conversa com alguém que é importante na sua vida e tem a chance de, pelo menos, estar perto da pessoa para falar, mesmo quando a pessoa está brincando, pode ser uma palavra para você. Infelizmente, algumas pessoas não são espertas o suficiente para reconhecer um momento especial e, por isso, ele passa despercebido por elas. Anos atrás, lembro que estava na Ucrânia com Benin e tive a oportunidade de jantar com ele. Paramos cerca de 8 pessoas no jantar e comecei a puxar assunto com ele. E ele estava no clima de conversar. Então ele falou e falou na mesa até por volta das 2 da manhã. E depois continuamos e fomos andando até o elevador. E na frente do elevador, ele continuou conversando. E eu nunca vou esquecer tudo o que ele disse.
Esses são momentos importantes. Agora, esses momentos podem mudar sua vida. Para algumas pessoas, a vela está fraca, então não reconhecem o momento. Agora, quando você chega diante de Deus e fala com Deus, você precisa saber que em algum momento algo realmente importante pode acontecer e ele pode dizer algo que vai guiar toda a sua vida completamente. Para mim, quando eu vou esperar no Senhor, é só isso que eu espero. Que haja algo que Ele diga que possa direcionar minha vida de forma poderosa. Você está me ouvindo? Agora vou te mostrar como a oração, certo, te dá a oportunidade realmente valiosa e significativa de receber uma gota de orientação. Uma gota, certo. Mas veja, acima de tudo, ela te dá acesso a Deus ao ministrar a Ele. Se você tivesse a oportunidade de me servir com um arroz frito, uns nholes, uns pastéis de carne e umas samosas, se você tivesse a chance de trazer esse arroz até a minha mão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso significaria que você tem acesso a mim. Você entende o inglês que eu estou falando? Você teria acesso para falar comigo, me ver ou interagir comigo. Amém. Então, em Atos capítulo 13, vemos como a oração te dá a oportunidade de ministrar ao Senhor. E eu quero que você veja, esse é o ponto número 6, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres como Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcia de Cirene, e Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, que era Paulo. Agora, enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, isso mesmo, o que eles faziam? Ministravam ao Senhor e jejuavam. O que eles estavam fazendo? Eles estavam ministrando ao Senhor. Isso também é chamado, em inglês, de uma reunião de oração sem agenda. Não há uma pauta para a oração. Não há um tema. Tem pessoas que vêm até mim, sempre tem uma pauta. E eu sempre pergunto, o que é? O que é? O que é? O que você quer? O que você quer? É isso. Então me diga qual é o problema para que eu possa te responder. Sim, vai direto ao ponto. Isso é o que chamamos de pauta. Mas também existem pessoas sem pauta, que chegam sem nenhum assunto específico. Eu só estava por aqui, ouvi você por perto e só gosto de estar por aqui. Enfim, estou por aqui. Sim, é isso que significa. Olha, enquanto eles ministravam ao Senhor, como você ministra para alguém? Como você ministra para alguém? Veja Lucas, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz aqui que Jesus, em seu ministério, ele passou por todas as cidades e povoados. Ele viajava muito, pregando e anunciando as boas novas. E os 12 apóstolos, os homens poderosos, tinham sido designados como apóstolos à beira do mar da Galileia. Eles estavam com ele. Mas, significativamente, no versículo 2, Lucas capítulo 8, versículo 2, algumas mulheres curadas de espíritos malignos e enfermidades não afastavam Jesus que curadas de espíritos malignos e enfermidades. Ele não se desanimava com isso. Maria, não, volte para o versículo 2. Maria Madalena. Muitos espíritos malignos era considerada prostituta.
Cada encontro sexual introduzia um espírito maligno. Tem misericórdia. Maria Madalena. De quem saíram os 7 demônios? Como você sabe que 7 demônios saíram de alguém? Uma vez expulsando demônios, eles mencionaram um número de demônios, e cada vez que um saía, menos. Eu não lembro quantos eram. Começamos com os 40, 39, depois foi para 26, 25, 24, 10, 7. Cada um foi saindo. E eu lembro que quando o último estava saindo, o demônio disse: Último, estou saindo agora, último. E de repente o quarto ficou. Foi como se, embora houvesse cena de luxúria, eu senti fisicamente. Foi fantástico. Até que ficou só um último, que eram todos. Eles saíram. Um depois do 39, ficamos 22. Agora somos 20. Assim foi até acabar. É assim que você saberá que há número de demônios porque eles saem. Mencionam nomes e até sabem o número. Agora, muitas dessas pessoas, certo, que serviam a Jesus com seus bens. Maria Madalena tinha peixe frito do mar da Galileia. Joana tinha pão da padaria da mãe dela. Susana tinha uma salada israelense especial das fazendas do kibbutz em Israel. Ah, sim, e cada um tinha o seu próprio recurso. Alguns tinham dinheiro para comprar comida pelo caminho. Alguns tinham conexões com padarias e outras lojas, e todos ministravam a Jesus com o que tinham. Substância é o que você tem. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Tudo bem, então é isso. Quero que você observe a palavra ministro, ministrado. Dar a Jesus ou fazer coisas boas para Jesus. Que bênção! Quantos gostariam de fazer coisas boas para Jesus? Você conseguirá fazer coisas boas para Jesus? Você terá a chance de fazer coisas boas para Jesus? Uau! Agora volte para Atos, capítulo 13, versículo número 1. Ato 13, versículo 1. Havia na igreja alguns rapazes, profetas e mestres. Ok? Você vê isso? Versículo 2. Enquanto eles ministravam, veja, as mulheres ministrando a Jesus, esses profetas e mestres ministravam a Deus. Dando tortas de carne? Deus não come tortas de carne. Deus é um espírito. Eles estavam dando a ele coisas boas que Deus gosta. O que Deus gosta? Ele gosta de rezar. Ok. Oh. Ele gosta de fé. Ele gosta de elogios. Entre pelos seus portões com ação de graças. Ele gosta. Eu gosto gratas. Estou feliz por estar perto de pessoas gratas. Ele gosta do dia de ação de graças e gosta de garçons. Esperar é uma das únicas coisas que os cristãos são chamados a fazer. Esperar em Deus. Nós somos um povo que espera. Ele gosta de pessoas que sabem esperar. Ele gosta que as pessoas esperem. Na verdade, esperem por mim. Catherine Kuhlman costumava dizer: quem está esperando há mais tempo por mim? Porque esperar elimina memórias ressentidas. Quando as pessoas tentam esperar por você, as pessoas mais reclamam e vão embora. Eu estava em um evento, Benin deveria falar e não conseguiu vir. Eu não fiquei incomodado. Voltei à noite. O irmão dele veio dizer, o Ben estava na cama, não conseguiu acordar. Eu estava lá cedo à noite, então ele não teve efeito. São pessoas que são de um certo jeito que se deixam afetar por essas coisas. Você tem que ser de um certo jeito. Você indo exemplo. Sou eu. Vou para a China. Sinto que estou falando para o grupo errado. Todas essas pessoas aqui parecem não entender. Vocês entendem a mensagem? Querem que eu fale com vocês em chinês? Quero muito inglês. Inglês está realmente bom.
Ok, eu ministrado ao Senhor, esperando por Ele, dando-lhe coisas boas, servindo-lhe salada de Israel, pão especial, pão libanês de Beirute. Ó sim, peixe especial do mar da Galileia, tilápia especial cheia de ossos do mar da Galileia, carne especial bovina. Uau! Eles estavam ministrando, dando-lhe coisas que ele gostava. Oh, sim! Agora, quando você faz isso, é provável que, quando você for servi-lo, ele lhe perguntará: qual é o seu nome? E Bear, qual o seu nome? Aposta, Beth, foi você que encantou? Sim. Quando você canta ou ministra, as pessoas perguntam: qual é o nome dela? Quando você serve, elas perguntam: qual é o nome dele? Existe uma espiã israelense famosa. Ela se chamava Shula. Shula, a espiã. Sim. Ouviu falar da Shula, espiã? Ela era. Ela se tornou uma espiã famosa de Israel. Sim. Ela é comparada à Esther da Esther moderna. E o que aconteceu foi que quando ela era uma garotinha, não sei se é ela, mas acho que é ela. Quando ela era garotinha, ela foi expulsa da escola. Acho que eles estavam vivendo na Síria. Sim, eles estavam vivendo na Síria. Então ela foi mandada embora de sua escola. Ela era judia. Ela foi expulsa da escola. Eles faziam algo na escola e entregavam anualmente ao prefeito. E ela foi indicada na turma. Quando ela foi, o prefeito, o presidente gostou dela. Sim, só porque ela trouxe a apresentação da escola. Sim, ela estava ministrando, ele gostava dela. E ele disse para ela: você vai ser uma das minhas filhas. Sim, ele disse: você vai ser uma das minhas filhas. Ele não sabia que ela era judia. Sim, foi que ela chegou aos níveis mais altos por meio do ministério. Então ela foi ao escritório do homem e apresentou para ele, não por ela mesma, mas pela escola dela. Mas ela foi indicada, assim como qualquer um de vocês pode ser indicado. Então ela foi. E porque ela foi, o homem disse: você é a filha que eu não tive. Eu tinha 3 filhos, agora tenho 4. Sim. Então agora ela estava conectada, nascia ao lugar mais alto, crescendo, virou da família. Sim. Então ela estaria sentada planejando ações militares contra Israel. Sim, o povo dela. E ela começou a ouvir. Sim, aprenda a escrever com tinta indizível e enviar mensagens. Ela chegou nessa posição e assim se tornou uma PY famosa. Muito famoso. Sim, porque ela foi ministrar ao homem poderoso. Você nunca sabe o que vai acontecer quando vai embora. E o homem a designou como sua filha. Ele disse: você é minha filha e estou adicionando você aos meus 4 filhos. Então, quando vem ver o Senhor, busca o Senhor. Talvez venha a este hotel 4 dias, 3 dias. E o Senhor pode vê-lo fisicamente lá. Acha que ele não pode te ver? Veio na terça, quarta, quinta, sexta. Esteve aqui. E o que você está fazendo aqui? Mebo, apenas, somente, Senhor. Você acredita em coisas que nunca viu. Há muita fé. Pastores não fazem isso. Grupos não são espirituais. Não pensam, não recebem bênçãos, nem ouvem a voz de Deus. Você acha que ele não vai perceber que você veio aqui na terça-feira? Apenas na presença dele, mesmo sem ouvir uma palavra. Ele está te notando. E olha, sinceramente, antes de você ir embora,
Talvez tenha algo, algum comentário que ele vai fazer. Ele disse: Quem é sua mãe? Então, vejam vocês, meninas, sentadas aqui sorrindo. Vocês cheiram melhor do que todas essas pessoas aqui. Você acha que eu não percebo? Você acha que eu não vejo que você diz amém mais vezes? É por isso que pelo menos umas 12 de vocês vão para Paris e uma de vocês também vai para Paris. É impressionante estar por perto, estar junto, faz por você e pelo seu relacionamento com Deus. Pessoas que se chamam de pastores, com igrejas pequenas e ministérios que não crescem, dizem ouvir do Senhor. Eles disseram que eram profetas e mestres, mais antigos que pastores, incomuns no Novo Testamento. Na Bíblia, você raramente ouve alguém ser chamado de pastor. Temos mais de 21 pessoas chamadas apóstolos, mas você não tem ninguém chamado pastor. Nenhuma única pessoa é chamada de pastor na Bíblia. E eles também têm profetas e professores. Ó sim. Então precisamos de mais apóstolos para se tornarem mais profetas, mestres e apóstolos bíblicos e do Novo Testamento. E eles ministraram ao Senhor. Ficar por aqui provavelmente vai te levar a algum lugar. Ficando por aí. Sua presença. A Bíblia diz que, enquanto ministravam, algo aconteceria. Curioso. Ele diz que ministravam ao Senhor e o Espírito Santo disse: Eu te disse que ele diria algo. Eu te disse que quando ele fala, ele faz comentários. Ele notou você. Ele pode dizer que seu cabelo não é bonito e que esse vestido não está funcionando. Ele vai dizer, e enquanto eles estavam ministrando, dando a Jesus, o Espírito Santo de repente falou: Separa-me, Barnabé. E assim, para o trabalho para o qual o chamei. Uau! Pegue Barrabás e Sá. Tire-os do grupo e separe-os, o que significa mandá-los embora. Não seja assustador nem espiritual separar. Mande-os embora. Para onde eu os chamei. Agora observe o próximo versículo. E quando jejuaram e oraram, eles lançaram mão e mandaram embora. É isso que significa separar vocês. Pastor Andrew ou Bispo Andrew? Newton Keynes, Inglaterra. Eu o conheci na Inglaterra. Foi de lá que eu o conheci. Ele é da Inglaterra. Não é daqui. Quer dizer, não é. Não é dessa região. Não é do Pacífico. Alguns dos filhos dele nasceram agora em Papua Nova Guiné e outros na Nova Zelândia. Você acaba se misturando em todos esses lugares. Esses não são. Eu vim como um jovem que não tinha ninguém, nem nada. Entendeu? Essa é uma das coisas. Quanto mais missionário você se torna, mais próximo de Deus você está e vice-versa. Aleluia! Você não fica feliz que enviamos um missionário para cá ainda jovem? Um homem que ainda nem tinha tido filhos. Sum. Os jovens conseguem receber de Deus. Sempre me aproximo mais dos jovens, pois os mais velhos questionam: por que você não se separa? Você está dizendo como separar alguém. Separe-se. Todo dia você vem, separa. Manda embora. Com mudanças constantes. Como ter família estável? Como as famílias deles vão se desenvolver? Manda eles embora. Manda eles embora. Cheguei, conheci pessoas. Quando os vi, quis mandá-los.
Isso é, apóstolo, e colocá-lo na mesa de cirurgia e abrir o estômago, você teria que começar pelos ossos, cortar um apóstolo e abrir dentro. Sabe o que você vê? Quer saber o que você vê por dentro? Você vai ver escrito em preto e dourado uma palavra que tem só 2 letras. Quer saber qual é? Que palavra é essa? Essa palavra é Geó. E, de por todo o mundo. Vai, vai, vai. Y, pressas, pregar, ir, continue, não pare de ir. Assim. Vai, vai. Sim, vá, vós. Você vai, você. É isso que você vê dentro do apóstolo. E é por isso que perguntei por mim. Fui à igreja. Hoje quero enviar quem eu vi. Ninguém deve cruzar meu caminho ou será enviado. Aleluia! O amor de Deus por você é expresso quando Ele te envia. É que Ele expressa o amor por você, Ele te ama te enviando. Quando as pessoas se tornam presidente, todo mundo que conhece o novo presidente quer. Espero que ele se lembre de mim, sabe? Eu era amigo dele na escola. Espero que esse aqui se lembre de mim porque eu conheci aqui todo mundo. E você quer que o presidente te nomeie e te envie para algum lugar, talvez como embaixador ou algo assim, ou até mesmo para servir um chá para ele. Se você tiver essa oportunidade de ser enviado, você pensaria que ser enviado é trabalho. Mas a recompensa pelo trabalho duro é sempre mais trabalho. É sempre mais trabalho. Quando o homem voltou e disse: muito bem, servo bom e fiel. Você fez um bom trabalho. Você foi fiel. Com 5 talentos, vou te dar mais trabalho. Agora vou te fazer governador de cidades. Não 5 talentos. 5 talentos foi pouca coisa para você. Vou liberar uma grande tarefa agora. Quando Deus está recompensando você, Ele sempre lhe dá grandes tarefas. Quanto maior o trabalho, maior a recompensa. Uau! É incrível! É incrível! Então a oração é a sua oportunidade de ficar por perto como Shula, a espiã que acabou sendo apontada como filha deles. Eu sei, acho que foi o presidente. Então, na casa deles, costumavam fazer coquetéis e os generais do exército e outros vinham para o coquetel. E ela estava lá servindo e ouvia eles discutindo como iam bombardear Israel. Essa é ela, Shula, a espiã, muito famosa. Um dia ela foi pega e a torturaram até um grau absurdo. Sim, mas no final ela saiu, sobreviveu e deu uma entrevista. Sim, ela disse: Israel se lembrou de mim. Fizeram troca de prisioneiros, torturaram-na. Indescritível o que fizeram. Sim, como ela se meteu? Era ministrando, andando sem fazer nada. Irmãos e irmãs, levantem-se e aprendam a ministrar coisas boas ao Senhor. Amém. Aprendam a ficar por perto para que, quando o Senhor quiser chamar, ele grite: quem está aí? E está aí. E então você diz: estou aqui, estou aqui. Você não precisa ligar para ninguém. Bem, ela está lá. Timóteo, a Sheila lá, não você diz: eu estou aqui. Estamos aqui, estamos prontos, estamos prontos, estamos felizes, somos seus servos. Use-nos e envie-nos, estamos prontos. Sim, mas se o Senhor te enviar e você disser a ele: Senhor,
Decida o que o Senhor quer. O Senhor me mandou vir, ameaçou me mudar e agora diz que eu deveria saber. O que o Senhor quer de mim? Decida-se. Essas são palavras não ditas das pessoas. Decida-se, ó Senhor, se o Senhor me quer ou não. Amém. Então, Jesse, quanto mais você espera no Senhor, mais Deus vai falar com você. Essa palavra deu origem a todas as igrejas no livro de Atos. O restante do livro de Atos existe por causa dessa única palavra. Chutarem Paulo e Barnabé para a minha obra. Isso é tudo. E de repente temos o livro de Atos. Temos todas as igrejas na Panfilha, em Selúcia, em Atenas, em todo o mundo. As igrejas que você ouve, Sardis, Éfeso, Colossenses, veio da palavra separar Paulo e Barnaba. Nós tivemos Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos. E todos esses lugares não teriam surgido por uma espera no Senhor que gerou Atos, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios. Não tínhamos essas coisas. As igrejas empregamos. Não teríamos isso porque uma pessoa foi orar e esperar no Senhor. Não há igreja para orar. Atos 13. Ainda não existe igreja. Atos depois que não há igreja. Atos capítulo 1. E é o Espírito Santo vindo. Por isso que em Paulo sendo convertido nos capítulos 9 e 10, e Ananias e assim por diante. É disso que se trata o capítulo 13. Ainda não há nada. Não há nada a orar esperando no Senhor. Apenas estando na presença do Senhor. Com amigos e pessoas gostam de Deus e entendem. Por que pastores não se reúnem com outros e oram, sem pauta? Não há agenda de pontos a seguir. Já passamos por tudo isso. Quando chegamos sem agenda, é tão diferente. Eu amo reuniões sem pauta. Amo encontros sem agenda. Com pauta, também tenho. Sem agenda. No ônibus, eu disse, liga para essa pessoa. Tinha agenda. 1 hora viagem de ônibus levou a tantas coisas. Assunto. Sem agenda. Eu oro desde o começo, desde hoje. Você vai ver o que é uma oportunidade de oração. A oração é a sua oportunidade de ministrar a Deus, nem mesmo para pedir algo a Ele. Toda vez que vejo alguém que quer alguma coisa, eu quero responder rápido. Você precisa disso. Pegue isso, pegue essa coisa. Quanto isso custa? Ir, bye. Terminado. Você quer? Se precisa se é vermelho, amarelo ou verde. Ok, está verde. Pegue o verde. Terminado. Adeus. Eu adoro pessoas que não têm uma agenda. Eu gosto mais disso. E eu sei que Deus gosta mais. Senhor, oramos pelo crescimento da igreja em nome de Jesus. 1000, 2000. Para amarrar o diabo. Não. Você ainda está por aqui? Ele o enviou como missionário, como uma semente de mostarda. Ele o enviou como uma semente de mostarda. E essa semente, essa pequena semente do apóstolo Paulo que nos deu Colossenses, Coríntios, Tessalonicenses, Efésios. Quero dizer, Romanos, Pérgamo, Éfeso, vieram de alguém esperando Deus e orando. Cante a música sobre um missionário. Incrível. Número 7. Tenho apenas 10 pontos. 10 pontos concluídos, prontos. Estamos no número 7 agora. E depois disso, fazemos uma pausa e então voltamos para os 2 últimos pontos. A oração é uma oportunidade para se tornar ungido. Sim. Agora,
Quantos querem saber a conexão entre oração e unção? Veja, porque às vezes você tem pessoas de oração e aí você tem pessoas ungidas. E às vezes você se pergunta se existe uma relação. Quantos já se perguntaram se existe uma relação entre oração e ser ungido, a unção? Porque às vezes você pode ver que a unção está operando, mas a pessoa ungida me fala sobre sua vida de oração. Ele nem nos conta que oro por tantas horas. Você está me ouvindo? A oração é uma oportunidade para se tornar ungido. Você quer que eu te mostre a conexão entre oração e unção? Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lindo. Agora, quando as pessoas perto, Jesus veio para o batismo. Quando todo o povo foi batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. Amém. Ele veio para o batismo. Quando houve um chamado ao altar, ele veio à frente. Ele disse: Senhor, eu sou parte deste chamado. Eu faço parte dessa chamada. Ó Maama Manandara. E aconteceu que Jesus também foi batizado e orou. Jesus não foi apenas batizado. A maioria das pessoas não sabe que Jesus não entrou apenas na água. Ele não entrou na água simplesmente. Eu disse não. Ele rezava quando ele estava batizado. Vamandalaba. Ele estava rezando. Ele estava rezando. Olhe para isso. Ele estava rezando. Ele estava falando com Deus. Ele estava falando com Deus. Ó, meu Pai, meu Pai, meu Pai, estou aqui para lhe agradar. Ao entrar nesta água e esse homem miserável, João, eu estava lá quando ele foi criado. Esse homem não é digno de desamarrar minhas sandálias. Ele está segurando minha cabeça e me empurra submerso. Meu Pai que estás nos céus, eu vim para um apelo no altar por alguém que eu criei. Ele orava e o céu abriu. Quando batizados, vocês não oravam. É por isso que o céu não se abriu. Quantos de vocês tiveram o céu aberto no batismo? Quantos ainda não foram batizados nas águas? Levante a mão assim, o céu se abriu. Desculpa, desculpa. Na próxima, olhe. Sim. E ele estava orando e o céu se abriu. O que aconteceu? O próximo versículo. E o Espírito Santo foi a unção que desceu. Veja, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Deixa o Filho de Deus te envolver com o Espírito dele. Deixa o amor assim. Deixa ele encher seu coração e satisfazer sua alma. Deixa ele ficar com as coisas. Deixa ele ficar com as coisas. Segure você e seu espírito como um só, assim. A pomba descerá sobre sua vida e o tornará completo. Sim. Deixa que o Filho de Deus te revele com seu Espírito e seu amor. Deixe que ele preencha seu coração e satisfaça sua alma. Não o deixará ter as coisas que realmente te prendem na vida. E seu espírito vivo como descerá sobre
vida e fará de você quem? Ó Jesus, Jesus, ó Jesus, ó Jesus, venha e encha, por favor, venha e encha sua terra com a sua presença. Ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, por favor, venha e sente a nossa presença. Vem e enche completamente a tua terra, ó amado Filho de Deus. Ó, deixa que o Filho de Deus te revele com o seu Espírito. Deixe-o encher seu coração. Satisfaça sua alma. Deixa-o ficar com as coisas. Deixa-o ficar com as coisas. que seguram Jesus. E seu Espírito, como um verdadeiro e poderoso Deus, descerá sobre sua vida e fará você levantar sua mão e cantar Jesus, 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 Jesus. Ó Jesus, por favor, vem e enche completamente o meu coração. Venha e preencha sua vida. Ó Jesus, Jesus. Ó Jesus, vem e enche a tua vida. Pai, obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo que vem quando oramos, que desce do céu. Obrigado pelos nossos céus abertos quando oramos. Obrigado porque os céus se abrem e bombas e maravilhosas manifestações do Espírito de Deus acontecem em nossas vidas. Ó Pai, ensina-nos a orar. Obrigado por pastores e missionários ungidos. Missionários que passam tempo orando, Senhor, orando enquanto fazemos a Tua vontade, mas sempre orando, passando tempo contigo, Senhor, passando tempo contigo. Te damos graças, Pai. Levante suas mãos, nós te louvamos. Levante suas mãos, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Filho de Deus. Ó, deixe o Filho de Deus se revelar. Sim, Você com seu Espírito seu amor. Deixe encher seu coração. e satisfaça sua alma. Deixe que Ele tenha as coisas que o seguram em seu Espírito, como um dia descerá. Descerá sobre sua luz e o envelhecerá. Cante pela última vez enquanto você se compromete a orar. Jesus, ó amado e bendito Jesus, vem e enche-nos completamente de teu amor divino e eterno. Venha e encha seu humilde e fiel cordeiro. Ó Jesus, Jesus, vem enfilar a tua terra. Talvez você veja isso, por exemplo, em algum lugar ou algo assim. Agora, a outra coisa que você deve observar é que o evento principal daquele dia era o batismo. Mas Jesus ainda insistiu em orar. Qual era a principal coisa que estava acontecendo? Foi de batismo? Quantos concordariam que o batismo era o principal? Talvez, pastor, o principal seja trabalho, negócio, vida, pregação, viagem. Mas Jesus não tirou a oração disso, mesmo que o principal fosse o batismo. Havia essa oração secreta. Somos sortudos por ter sido escrito na Bíblia para vermos que Jesus ainda estava orando. E enquanto ele orava, ele nunca parou de orar. Enquanto ele orava, você está me ouvindo? Enquanto ele orava, os céus se abriam. Alguém orou por mim.
que o Senhor te dê céus abertos. Isso significa que o Senhor te abençoe e te dê céus abertos. Cama, que o Senhor te dê céus abertos em Fiji. Que a igreja cresça de norte a sul e de leste a oeste. Que o céu se abram sobre Fiji. Que o céu se abram sobre a igreja aqui, a igreja missionária das Ilhas do Pacífico. Céus abertos. Céus abertos. Céus abertos. O céu está aberto. Céus abertos. Céus abertos, calcim. Agora versículo 23. E então Jesus, não, versículo 22. E uma voz do céu, dissemos, tu és meu filho amado, que ainda não pregou nenhum sermão e nem curou um doente sequer. Sem pregação, não, apenas humildade e oração quando ele o ouviu falando. Venha. Ah, esse é meu garoto de novo. Esse é meu garoto de novo. Veja, há coisas que intensamente agradam a Deus, provocam Deus, fazem Deus feliz. Não é pregar, é orar, apenas orar. Esse é meu garoto. Lucas, capítulo 13, 1. Jesus nasceu. João Batista nasceu. Capítulo 1, capítulo 2. Genealogia e esse homem o perseguindo. Este é o capítulo 3. Este é o começo. Não há nada que Jesus tenha feito. Nada. Não foi a lugar nenhum. Nenhum milagre. Nada. Lucas capítulo 4 é agora indo para a tentação. Este é o começo. Ele nem sequer pregou ou escolheu os apóstolos. E Deus já está chamando por ele. Você é meu amado e estou feliz. O que Deus está olhando? Ora dizer do que ele está feliz, é isso que ele está olhando. Ele está olhando para Jesus humilde, se submetendo a João Batista. Quando João Batista deu um tapa na cabeça e abaixou-a, não sabia que Jesus estava segurando a terra enquanto batia na cabeça para entrar na água. Tivesse medo da água, desça. E em vez de Jesus tapar o nariz, Em vez de Jesus tapar o nariz, ele agora estava olhando. Ele estava rezando em hebraico. João Batista estava empurrando. Você acha que Jesus orava em silêncio? Por que você acha que ele orava em silêncio? Ele estava orando. Ok. O pai estava tão feliz com ele que Deus é um Deus de silêncio. E você deve respeitar o silêncio. Ele tinha, em todos os anos que tenho servido a ele, não posso dizer de um único dia em que ouvi uma voz audível. Talvez alguns de vocês tenham ouvido essa voz audível. Deus o abençoe. Você pode escrever isso em um livro. Mas desta vez, Deus decidiu quebrar o protocolo e falar. Assim, ele não conseguia se controlar. Este é meu garoto, este é meu filho amado. E o Espírito Santo desceu sobre ele corporalmente. Corporal. Pastores, vamos embora daqui com um certo entendimento. A oração é uma oportunidade de nos tornarmos ungidos. Todo dia que você abre a boca para orar, você está se tornando ungido. Ah, sim, ó, sim. Este é o meu amado, filho em quem me agrado. Agora, o versículo 23 também é importante. Diz assim, e Jesus começou a ter cerca de 30 anos. Isso significa que ele estava na casa dos 20 anos. Deus não esperou ele tornar homem velho. Chegado lá, João Batista olhado para ele, jovem,
essa não é a roupa certa a usar no batismo. Você usando cueca. Como um homem como você usa cueca culto igreja, mulheres virão. E se forem tentadas ao ver você de cueca? Jesus pode estar com dor nas costas. Não consigo me curvar rápido. Enquanto vocês batizam jovens, saibam batizar. Você sabe quem eu sou. Ei, manuseie com cuidado. Sou cristão há muitos anos. Então ele levou um jovem de cerca de 20 anos. É por isso que é surpreendente que Deus goste dos jovens e as pessoas não sabem disso. Sim, quando jovem, eu não sabia o que era o Rio Jordão. As pessoas não o conheciam. Quando cresci, eu conheci a Rio Reno, na Suíça. Esse é o rio para onde minha mãe me levava. Eu nadei nesse rio quando era criança. Então eu presumia que todos os rios eram como aquele rio. Estamos falando de rios onde você consegue ver o fundo. Estamos falando de água limpa, água que não é poluída. Correndo pelas montanhas da Suíça, fornecendo água fresca, pura, cristalina, água de nascente, tipo água Fiji. Quando eu vi o Rio Jordão. Quando vi o Jordão, pessoas perguntaram que queria ser batizado. Já fui batizado. Vi rio? Não. Cor marrom. A cor é assim, essa coisa aqui, marrom. Você já viu isso antes? Marrom. Você não consegue ver se sua mão tem 15 centímetros. Marrom. E óculos. Ouça, se Jesus fosse um homem velho, se tivesse visto João Batista sendo batizado, ele teria perguntado: você não poderia encontrar um lugar melhor para fazer o batismo? Você só pode estar brincando. Isso é um risco para a saúde. Você não pode batizar em qualquer lugar. Você precisa ser maduro na sua apresentação do ministério. Como é que você batiza pessoas nesse rio? Pelo amor de Deus, não. Jesus era um jovem de 20 anos. João Batista era seu primo, 6 meses mais velho. Batismo nas águas. Não tinha problema nenhum. Eles só entraram na água e foram batizados. Lindo. Se tem algum jovem aqui que quer ser usado por Deus, fique de pé. Fique de pé. Todo mundo. Quem quer ser usado por Deus, fique de pé. Só 2 pessoas. Agora vou falar japonês. Tem algum jovem aqui que quer ser usado pelo Senhor? O resto de vocês já são velhos. Por favor, fiquem de pé. Pai, obrigado por nos chamar, por nos enviar às nações do mundo. Nós te damos graças e te louvamos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Podem se sentar, certo? Vamos fazer uma pausa agora e, quando voltarmos, teremos nossa última sessão. Amém. E você vai ser abençoado.